Alô, tudo bem, meus caros alunos? Hoje o professor Moacir Manhattan vai dar uma aula para vocês sobre conjuntos numéricos, tá? Bom, pessoal, a gente já fez uma introdução geral aí sobre os conjuntos, né? Inclusive já deixei uma lista de exercícios. Procurem fazer minha lista, pessoal. Tem que fazer a lista de exercícios, tá? Você sabe que a partir do dia 13, essas listas vão valer como presença, tá bom? Então vamos já cuidar de fazer. E toda sexta-feira eu vou colocar uma listinha, tá bom? Eu vou ver se eu consigo colocar toda sexta-feira uma lista nesse mesmo esquema, tá bom? Coloca a lista em formulário, você responde e me devolve aí e eu vou atribuindo aí, né, os pontos. E vai contar também como sua frequência, tá? Então é importante vocês fazerem aí, ok? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, ou no Google Classroom, ou no meu YouTube, tá? Mas faça, tá? Pesquisa no Google também, tá bom? Faça em grupo, né? Faça aí uma live com seus colegas aí, né? Pode discutir as questões, tá bom? E eu tenho tira dúvidas também que vocês podem colocar lá nos comentários. Certinho então? Então não tem desculpa, né? Vamos fazer. Pessoal, conjuntos numéricos, como eu já, né, tem uma aula minha também aí que eu já comento, né, sobre a importância do estudo dos conjuntos numéricos, tá? Depois vocês dão uma olhadinha nessa aula, que é muito importante também, bem interessante, tá bom? Nessa aula eu mostro a importância, né, de se estudar os conjuntos numéricos, tá ok? Então assistam lá. Bom, o primeiro conjunto que a gente tem é o conjunto dos números naturais, né, pessoal? É o primeiro conjunto, né, que a gente estuda aí, né? Quando você entra na escola lá, primeiro conjunto que você aprende na sua vida é os conjuntos dos números naturais. E a gente fala natural porque chega a ser uma coisa tão natural, né, pessoal? Quando a criança nasce, a primeira coisa que ela aprende, né, é a contar, né? Começa a contar aí de 1 até 10, né? De 1 até 100, né? Aí os pais ficam maravilhados, né? Pô, meu filho sabe contar de 1 até 10, conta aí, Pedrinho, né? De 1 até 10. Aí ele vai lá, conta 1, 2, 3, 4. É porque ele já tem a noção de quantidade, né? E aí ele começa a atribuir, né, números que vão representar essa quantidade. O ser humano é um ser racional, né? Todo ser vivo, ele tem a noção de quantidade, né, pessoal? Ele sabe quanto é muito, quanto é pouco. Por exemplo, um cachorro, né? Um gato, ele sabe quando tem pouca comida, muita comida. Ele sabe analisar isso aí. O que ele não tem, o que ele não criou, foi símbolos, né? Para representar essas quantidades, tá bom? Nós, seres humanos, criamos símbolos para isso, que são os números, né? Os conjuntos numéricos aí. Perfeito, meus caros? Muito interessante isso, né? Bom, os naturais envolvem os números aí de 0 a infinito, tá? Então é o conjunto formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Até o infinito. Esse é o conjunto dos números naturais. Esse é o famoso conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, tá? Esse é o conjunto dos números naturais. E aqui eu tenho alguns subconjuntos, né, pessoal? Tá? Eu tenho o conjunto do N asterisco, tá? N asterisco, é assim que a gente escreve, ó. N asterisco, que é o N sem o zero, tá? Que seria o conjunto dos números naturais sem o zero, tá bom? Eu tenho, por exemplo, como subconjunto aqui dos naturais, o conjunto dos números pares, 2, 4, 6, 8. O conjunto dos números ímpares, 1, 3, né? 5, 7, 9, ok? E você vê que eles são todos conjuntos infinitos, né? Perfeito, então?
Então, isso são chamados subconjuntos dos naturais aí. Olha bem, pessoal. Nesse conjunto, apareceu um problema bastante interessante, né? Que eu consigo, por exemplo, pessoal, tirar 2 de 3, né? 3 menos 2 dá 1. Mas quando eu vou tentar tirar 3 de 2, isso aqui, ó, não tem sentido, pessoal, no conjunto dos números naturais, né? O conjunto dos números naturais, ele tem uma propriedade bastante interessante, né? As operações desse conjunto tem uma propriedade bastante interessante, que é a propriedade de fechamento, né? Quando você opera dois elementos de dentro de um conjunto, tá? O resultado tem que estar dentro do conjunto, tá? Então, por exemplo, ó, o 3 é o natural, o 2 é o natural. 3 menos 2 deu resultado 1, que é um número natural. Mas 2 menos 3, pessoal, ó, 2 menos 3. O 2 é natural, o 3 é natural, mas quando eu subtraio aqui, né? Hoje a gente sabe, né, que o resultado dá menos 1, tá bom? Mas se você fizer essa pergunta, por exemplo, para um aluno aí que só viu, né, o conjunto dos números naturais, dá um clique aqui na cabeça dele. Entenderam? Que ele vai falar assim, não, como é que eu vou tirar 3 de 2? Você vê que aqui a gente não tem a propriedade de fechamento, né? O 2 é natural, o 3 é natural, mas o menos 1 não é um número natural. Beleza? Então quebrou, né, essa propriedade aí, que a gente chama de propriedade de fechamento. Aí os matemáticos criaram um novo conjunto, que a gente chama conjunto dos números inteiros. Então, olha bem, pessoal, todas as operações de adição, subtração, multiplicação, né, divisão, potenciação, radiciação, vocês aprenderam a realizar com os elementos desse conjunto, né? Então, vocês têm que saber somar, subtrair, multiplicar, dividir, né? A potenciação, radiciação com os elementos desse conjunto. Você vê que a falha aqui, ela acontece na subtração, né? Quebra a propriedade de fechamento, tá ok? Existem aquelas propriedadezinhas, já comentei isso aí em videoaula, que é a propriedade associativa, comutativa, elemento neutro, né? Fechamento, propriedade distributiva, tá bom? São propriedades importantes que você tem que... Vocês já testaram essas propriedades nesse conjunto, né? Então verificar aqui, ó, se cada uma daquelas operações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, valem aquelas propriedades, né? Será que a soma entre dois números aí, ou três, né? Será que a soma entre números naturais é associativa, né? É distributiva? Tem elemento neutro? Por exemplo, eu sei que o 0 é elemento neutro da adição, o 1 é elemento neutro da multiplicação, né? Se você multiplica qualquer número por 1, não altera o resultado aí, tá? São chamados elementos neutros aí, ok? Então é importante verificar essas propriedadezinhas. Vocês já estudaram isso, mas eu sei que tem muita gente que já esqueceu isso, né? Mas isso é extremamente importante. Certinho? Bom, então olha bem, pessoal. Os matemáticos criaram, então, o conjunto Z, tá? Que é um conjunto que vai envolver agora, que vai englobar esses números negativos, tá? Ele tem o N como subconjunto, tá? Então vamos colocar aqui, ó. O conjunto Z veio então para corrigir aquela deficiência lá do conjunto dos números naturais, né? Então olha bem, ó, deficiência entre aspas, né? Você não consegue tirar, né, uma coisa grande de uma coisa pequena, né? Como eu coloquei aqui, tirar 3 de 2 é impossível no conjunto dos números naturais, porque fere a propriedade de fechamento, ok? Então, olha bem, ó, aí surgiu esse conjunto Z, pessoal. E aí vem outra coisa importante. Vocês também aprenderam, né, a realizar as operações com os elementos desse conjunto,
Vocês aprenderam a somar, subtrair, multiplicar, dividir, extrair raízes, né? Fazer potenciação, todas as operações fundamentais aí, né? A ideia de módulo, tudo isso vocês aprenderam a realizar com os elementos desse conjunto, pessoal. Tá bom? Se você chegou aqui, né? Com certeza você passou por isso aí, tá bom? Agora é importante você relembrar também, professor, mas eu já esqueci, cara, tem 50 anos que eu já vi isso, né? Que eu estudei esse negócio, mas aquilo que eu já falei para vocês, matemática é acumulativo, tá? Um conhecimento depende do outro aí. Então é importante você relembrar, tá bom? Tem que saber mesmo, pessoal. Senão você acaba se dando mal no exercício de física, tá bom? Então, relembra, cara, tá bom? Então, se você se dá mal, não só em matemática, como em física, química, porque números inteiros está em tudo, perfeito? Então, relembre essas operações, beleza? Bom, pessoal, aí os matemáticos descobriram uma coisa bastante interessante, que entre esses números inteiros, por exemplo, entre 0 e 1, entre 2 e 3, entre 0 e menos 1, existem uns números que a gente chama de números fracionários, tá? E eles são infinitos, pessoal. Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, entre o 0 e o 1, por exemplo, eu tenho 0,5, eu tenho 0,9, né? Eu tenho o 0,99999, eu tenho 0,5999, tá certo? Então eu tenho números infinitos aqui, tanto entre 0 e 1, entre 0 e menos 1, entre 2 e 3, entre menos 2 e 3, e vai, tá certo? A esse conjunto, os matemáticos chamaram de números fracionários, tá? E é representado pela letra Q. Representado pela letra Q. Então, o conjunto Q é formado pelas frações, tá? P dividido por Q, onde P e Q pertencem a Z, e o número Q tem que ser diferente de zero, né, pessoal? Eu não posso nunca dividir por zero aí, tá? Então, olha bem, ó, nesse conjunto, vocês também aprenderam a realizar as operações fundamentais, né? Aprenderam a somar, subtrair, multiplicar, né? Fazer radiação, potenciação. Importante isso, saber somar frações, multiplicar, subtrair frações. Se você também não se lembra, volta lá e recorda. Volta lá e recorda. Isso aqui é extremamente importante, tá? Muito importante, por sinal aí. Olha bem que interessante também, né? Os matemáticos, eles descobriram, então, que existem alguns números que a gente não consegue colocar em forma de fração, né? Por exemplo, ó, o raiz quadrada de 2, o raiz quadrada de 3, o famosíssimo número π, né? Que vale aproximadamente 3,14, tem a parte decimal infinita aí, né? Esse número é extremamente importante, a gente vai falar muito sobre esse número, tá? Vou ver se eu preparo uma videoaula exclusiva sobre esse cara, que ele é muito importante, tá bom? Então, existem números, né, que a gente não consegue colocar em forma de fração. Esses números, os matemáticos chamaram de números irracionais, tá? Representado pela letra I. E colocaram esse conjunto dentro de um outro maior, chamado conjunto dos números reais, tá? Então, o conjunto dos números reais, representados pela letra R. Esse conjunto, ó, conjunto dos números reais, vão ser todos os números, então, tá? X, tal que X é racional ou irracional, tá? Então, esse conjunto dos números reais é formado por todos os números racionais e irracionais, né? Então, ele tem como subconjunto o Q e envolve também esses números que a gente não consegue colocar em forma de fração, ok? Bom, pessoal, vocês aprenderam também a operar os elementos desse conjunto, né? Aprenderam a somar, subtrair, multiplicar, fazer potenciação. Vocês estão lembrados disso? Isso foi fundamental, importante aí,
né, para vocês resolverem equações do segundo grau, né? Vocês viram lá que as soluções, algumas soluções, né, são números irracionais, perfeito? Então esse conjunto dos números reais era o seu domínio, né, e a sua imagem quando você, por exemplo, fazia o gráfico, né, de uma função do segundo grau, beleza? Viram como é que isso é importante, esse conjunto? Mas olha bem, pessoal, quando vocês estavam lá resolvendo a equação do segundo grau, acontecia, né, às vezes do delta dar negativo, né, o delta dava um número menor do que zero. Por exemplo, resolveu, né, na forma do Bhaskara lá, achou o delta e o delta deu menos 4. Né? Aí o que o professor falava para vocês? Mandava vocês dar um stop, né? Porque não tem como continuar. Né? No conjunto dos números reais, essa operação ela não está definida. Tá? Aconteceu alguma coisa semelhante quando a gente estava trabalhando com os números naturais. Vocês lembram lá dos números naturais? Que eu fiz aquela continha, né? Vocês estão lembrados? Olha bem, ó, 2 menos 3 dá menos 1, né? Mas menos 1 não é um número natural. Então o conjunto dos números naturais quebrou ali, né? Os matemáticos então criaram o conjunto Z, de modo que agora eu tenho essa solução menos 1. Tá vendo aqui a solução menos 1? Está dentro do conjunto Z. Então ela fecha, né? A propriedade de fechamento é restabelecida aí. Beleza? Aqui, ó, no conjunto dos números reais aparece esse probleminha também, né? O número, a raiz quadrada de menos 4 não é um número real, né? Então os matemáticos criaram um novo conjunto chamado conjunto dos números complexos. Nesse novo conjunto, pessoal, né, a gente consegue então extrair a raiz quadrada de menos 4. Eles criaram um número chamado I igual a raiz quadrada de menos 1. E por meio, né, desse número que é chamado número imaginário, a gente consegue agora extrair a raiz quadrada de menos 4, de uma maneira até trivial, bastante simples, tá? Então, ó, raiz quadrada de menos 4, eu posso escrever assim, ó, raiz quadrada de... Posso escrever dessa forma, ó, raiz quadrada de 4 que multiplica menos 1, né? Usando propriedades aqui, ó, dos radicais, eu posso escrever assim, ó, raiz quadrada de 4 que multiplica a raiz quadrada de menos 1. Então, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de menos 1, como a gente, né, determinou aqui, é o I. Então, a raiz quadrada de menos 4 vai dar 2i. Esse 2i é o número imaginário, tá? Vai estar dentro desse conjunto aí, que a gente chama conjunto dos números complexos. Beleza? Então, nesse novo conjunto dos números complexos, que eu vou representar pela letra C, tá? São os números da forma Z igual a mais BI, onde o A e o B são números reais. Ok? Então aqui também, ó, a gente aprende a somar, subtrair, multiplicar, né, fazer potenciação, radiciação com o conjunto, com os elementos, né, desse conjunto dos números complexos. Interessante, né? Então vocês estão vendo, pessoal, como é que é construído toda a teoria de conjuntos? Estão vendo aqui como é que é importante a teoria de conjuntos? Então, tudo que a gente aprende em matemática vem da teoria de conjuntos, né? E nós temos aqui, pessoal, uma relação de inclusão entre esses conjuntos. Vocês foram vendo aí que eu fui construindo esses conjuntos, né? De um eu fui passando para o outro, né? Vai aparecendo, né, uma dificuldade naquele conjunto devido às operações, né? E a gente vai estendendo os conjuntos aí, beleza? Então, olha bem, ó. O conjunto dos números naturais, ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Os inteiros estão dentro dos números fracionários. Os fracionários estão dentro dos números reais. E os reais estão dentro dos números complexos, né? Você pode representar isso aqui também por meio de um diagrama de Venn, tá? Vocês podem representar isso aqui, ó,
colocando um diagramazinho de Venn, onde você tem essas relações de inclusão. Vê aí para você ver um exemplo, né? Eu fiz aí bacaninha para você aí, só para você ver, né, essa montagem aí também, utilizando o diagrama de Venn, que mostra a relação de inclusão. Ok, então, meus caros, então essa foi minha aula aí de conjuntos numéricos. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto bastante importante, como eu falei para vocês. Toda a teoria matemática, né, está em cima dos conjuntos, beleza? Então, para a gente aprender legal matemática, a gente precisa conhecer bem os conjuntos e saber operar bem os elementos de cada um dos conjuntos. Falou então, meus caros? Qualquer dúvida, coloquem lá nos comentários, no Google Classroom ou no meu YouTube aí. Perfeito? Obrigadão. Até mais. Um abraço aí do professor Dr. Moacir Manhattan. Fiquem com Deus. Até.